A TV Justiça transmite agora a sessão 2 de dissídios individuais do TST. Você vai acompanhar um resumo da sessão e conferir o que foi destaque na pauta do tribunal. Muito bom dia a todos. Invocando a proteção de Deus para os nossos trabalhos de hoje, 26 de abril de 2016, eu declaro aberta a 11ª sessão ordinária da Igreja SDI 2, com a previsão de apreciação de 64 processos. Eu cumprimento os senhores ministros e ministras, a doutora Vera Regina, subprocuradora-geral do Trabalho, senhores advogados e todos que contribuem para o bom andamento dos nossos trabalhos. Vamos ao pregão dos processos, observada a ordem das preferências. Aliás, nós vamos julgar primeiro um processo em que está impedida a ministra Maria Helena Malma e que, gentilmente, o ministro Brito Pereira comparece para a honra e glória da SDI 2, a esta sessão para compor o quórum necessário para o julgamento desse processo que vamos apregoar. Seja bem-vindo, ministro Brito, à nossa sessão de hoje. É um prazer. Bem, presidente, agradeço a saudação, e faço aqui com muito prazer. Muito obrigado. Muito obrigado. Pode apregoar. Relatora excelentíssima senhora ministra Delaide Miranda Arantes, processo é DRO 21.031, dígito 21 de 2015. Impedida, excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma. Com a palavra, a ministra Delaide Miranda Arantes. Senhor presidente, trata-se de embargos de declaração, recurso ordinário e mandato de segurança, agravo regimental interposto em autos apartados, previsão regimental, ausência de traslados de peças essenciais para a solução da controvérsia. Insurgência contra o não conhecimento do recurso diante da constatação da irregularidade na formação do agravo regimental que foram autuados em apartado. Os embargos de declaração não se servem para propiciar a parte ou novo exame do decidido e não constatada omissão, contradição ou obscuridade, o meu voto é no sentido de conhecer dos embargos e negar provimento. Negar provimento. Pergunto se há divergência. De acordo, presidente. Não havendo, eu proclamo o resultado dos termos do voto da relatora. Quero agradecer ao ministro Brito Pereira pela presença e participação na sessão. Se desejar continuar, ministro Brito, para nós será um prazer, mas eu sei que amanhã é dia de sessão da Igreja Quinta Turma, que Vossa Excelência preside. Então, Vossa Excelência está liberado se quiser se ausentar. Sessão da nossa Quinta Turma, né, ministro? Da nossa querida presidente. E a Igreja Quinta Turma. Agradeço a Vossa Excelência e, se não houver mais tema para que eu tenha que compor o quórum, peço a Vossa Excelência a permissão para me ausentar. Muito obrigado, ministro Brito Pereira, mais uma vez, e Vossa Excelência tem a permissão. É um prazer. Muito obrigado. Vamos, então, ao primeiro processo das preferências. Relator excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 173, dígito 06 de 2015.
em que são partes Chocolates Garoto S.A. e Suzana Andréia Lima Barbosa Galo. Com a palavra, o ministro Douglas Alencar Rodrigues. Senhor presidente, senhoras e senhores ministros, trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão proferido em mandado de segurança pelo egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região. A discussão proposta nas razões do recurso ordinário diz respeito ao acerto da decisão regional que confirmou decisão interlocutória de antecipação dos efeitos da tutela, na qual foi determinada a reintegração ao emprego da litisconsorte passiva necessária, a senhora Suzana Andréia Lima Barbosa Galo. Considerou aquela corte, confirmando a decisão monocrática, que a trabalhadora fora dispensada quando se submetia a tratamento destinado a propiciar a recuperação da capacidade laborativa, haja vista que a trabalhadora havia sido acometida da síndrome de túnel do carpo. Estou, senhor presidente, senhoras e senhores ministros, votando no sentido de conhecer e desprover, não reconhecendo qualquer ilegalidade na decisão interlocutória proferida, assim como concluiu o egrégio regional. Portanto, conheço e nego provimento, é esse o voto. Conhece e nega provimento. Doutor Eli. Senhor presidente, com poderes nos autos pela recorrente, requer o registro da presença. Requer usa a palavra? O registro da presença, senhor presidente. O registro da presença. Obrigado, doutor Eli. Escutei mal. Sem problema. Mas seja bem-vindo, doutor Eli. Eu proclamo alguma divergência? Não havendo, proclamo o resultado dos termos de voto do relator, registrando a presença do doutor Eli Júnior na tribuna. Próximo. Relatora excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 10.837, dígito 23, 2014, em que são partes Banco Santander Brasil S.A. e Romilda Maria do Nascimento Leão. Com a palavra a ministra Adelaide. Senhor presidente, trata-se de recurso ordinário em agravo regimental, mandado de segurança, tutela antecipada e a hipótese de sentença superveniente com a perda do objeto. Eu conheço do recurso ordinário e, no mérito, nego-lhe provimento. Conhece e nega provimento. Doutor Eli. Poderes nos autos, registro da presença, senhor presidente. Registro da presença. Eu pergunto se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado dos termos de voto da relatora, registrando a presença do doutor Eli Júnior na tribuna. Próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 21.149, dígito 94 de 2015, em que são partes Banco Bradesco S.A. e Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários do Vale do Paraianã. Com a palavra ao ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, o processo é oriundo da 4ª Região, recurso ordinário em mandado de segurança. Na hipótese dos autos, o sindicato autor da ação principal impetrou mandado de segurança contra o ato que negou a antecipação de tutela no sentido de determinar ao banco a instalação de porta giratória. O regional concedeu a segurança, o banco cumpriu o comando. Com o cumprimento do comando, desaparece, de fato, o objeto do mandado de segurança e a proposta segue já no sentido de extinção sem resolução de mérito. Antes, pontuando que, com relação às astrentes fixadas, a matéria de ser objeto de decisão no processo principal, na medida que o mandado de segurança não comporta dilação probatória e avaliação, sobretudo do ponto de vista do contraditório. Com relação à assistência judiciária postulada pelo sindicato, não há evidências da necessidade da concessão, miserabilidade jurídica ainda com relação à pessoa jurídica, por isso eu a nego. Custas, então, fixadas pelo impetrante no importe de R$200. É o voto. Doutor Eli. Presidente, poderes nos autos, requer o registro da presença. Registro da presença. Pergunto se há divergência. Não havendo, proclamo o resultado dos termos de voto do relator, registrando a presença do doutor Eli Júnior na tribuna. Próximo.
Relator excelentíssimo, senhor ministro Vieira de Melo Filho, processo RO 644, dígito 94 de 2014, em que são partes Maria Estela Campiolo e Caixa Econômica Federal. Com a palavra o ministro Vieira de Mello. Senhor presidente, senhores ministros, aqui cuida-se de rescisória ajuizada pela autora reclamante, com base no inciso 5º do artigo 485, pretendendo a desconstituição em sede cognitiva da decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara. Foi extinto no Tribunal Regional, inconformada a autora interpôs o presente recurso, eu estou conhecendo pelos requisitos extrínsecos. Senhor presidente, senhores ministros, aqui se cuida de rescisória interposta contra a sentença, cujo tema objeto da pretensão desconstitutiva foi apreciada pelo Tribunal Regional relativamente às horas extras e, por isso mesmo, a rescisória está equivocadamente direcionada contra a sentença, porque a matéria foi amplamente devolvida para o tribunal. Essa decisão foi proferida ainda sob a égide do Código de 73, a Lei 58/69. Por isso mesmo, os atos estão já adquiridos processualmente e, por isso, não se aplica a nova orientação no sentido de determinar a instrução e a devolução para os autos, dos autos à instância de origem. Por isso que eu estou negando provimento ao recurso da reclamante por esses fundamentos, implicando a nossa jurisprudência, que entendeu ainda ser impossível o pedido deduzido nessa forma. Incidência da súmula 192.3 da Corte. É o voto. É o voto. Pergunto se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Próximo. Relatora excelentíssima, senhora ministra Maria Helena Malma, processo RO 458, dígito 05 de 2015, em que são partes Construtora Norberto Odebrecht S.A. e José Carlos Moraes da Silva. Com a palavra a ministra Maria Helena. Senhor presidente, senhores ministros, aqui se trata, o que se discute é a questão do direito líquido e certo a ser oposta a contrato de juiz, que defere a antecipação de tutela e determina a reintegração no emprego e o restabelecimento do plano de saúde. Tendo aqui a questão da presença dos pressupostos do artigo 273 do Código de Processo Civil. Em hipótese que o Tribunal Regional denegou a segurança para manter a reintegração do reclamante e o restabelecimento do plano de saúde até a decisão final trânsita em julgado na reclamação trabalhista de fundo, esses que apresentam os requisitos do artigo 273 do Código de Processo Civil de 1973. Acrescento 73 porque não... Ressalte-se que o litisconsórcio foi submetido a procedimento cirúrgico quando se encontrava em curso o período destinado ao aviso prévio, que acarretou choque anafilático e culminou em sequelas relacionadas à capacidade motora e cognitiva ao seu campo de visão, ante a presença de medicamentos no seu organismo utilizados para combater a malária, doença que fora acometida anteriormente no desempenho de atividades para reclamado. De fato, a jurisprudência dessa Corte é no sentido de que não fere direito líquido e certo o ato do juiz que, em concessão de tutela antecipada, determina a reintegração do empregado até a decisão final do processo, quando demonstrada a razoabilidade do direito subjetivo material. Aplicação analógica da orientação jurisprudencial 142 da SDI 2 do TST. Recurso ordinário não provido. É assim que eu voto, senhor presidente. Nega provimento ao recurso ordinário. Doutor Guilherme. Bom dia, excelentíssimo senhor ministro vice-presidente da Escola no Tribunal. Tem procuração, doutor Guilherme? Tenho procuração. Pois não. Deseja sustentar? Sim. Vossa Excelência tem o prazo regimental. Ok. Excelentíssimo senhor ministro vice-presidente da Escola no Tribunal, excelentíssimos senhores ministros aqui presentes, ilustríssima representante do Ministério Público, presente recurso ordinário trata-se de verificar a legalidade do ato apontado como coautor da 20ª Vara do Trabalho do TRT da 6ª Região de Recife, que determinou a reintegração ao emprego e a manutenção do plano de saúde do reclamante,
sendo que, vou fazer uma cronologia de datas importantes, no dia 23 de junho de 2014, o reclamante foi regularmente despedido, tendo sido feito o exame demissional, o considerando apto. A despedida foi feita regularmente, o reclamante retornou ao Brasil porque o contrato de trabalho foi executado na República de Moçambique, no continente africano. Já no Brasil, se submeteu a uma cirurgia para retirada de pedra na vesícula, e nessa cirurgia, no dia 9 de julho, ele foi acometido em choque anafilático. A decisão interlocutória que deferiu a antecipação de tutela, basicamente, foi fundamentada em cima das argumentações lançadas na inicial. A decisão afirma que a pedra na vesícula do reclamante foi causada pelos alimentos ingeridos no canteiro de obras da reclamada, hora recorrente, bem como pelo clima e temperatura na República de Moçambique, sem qualquer prova ou perícia para comprovar a referida afirmação. Pois bem, em 9/7, sofreu choque anafilático em mesa de cirurgia, advindo várias sequelas ao reclamante, porém, não gozava o mesmo de qualquer benefício previdenciário. Apesar do choque anafilático ter ocorrido no período da projeção do aviso prévio, não havia qualquer benefício concedido ao reclamante no momento do acidente. Então, inaplicável, portanto, a súmula 371 deste colégio do tribunal, porque o benefício foi somente concedido em 31 de agosto de 2014. A despedida operou-se em 23 de junho. O acidente, o choque anafilático, ocorreu em 9 de julho e o benefício previdenciário só foi concedido em 31 de agosto, afastando, portanto, a aplicabilidade da súmula 371 da escola em tribunal. Então, o acórdão regional confirmou a decisão sob as mesmas bases e mesmos fundamentos de que a pedra na vesícula foi ocasionada em razão dos alimentos ingeridos no canteiro de obra da reclamada, e afirmando ainda que o choque anafilático se deu por reações das substâncias anestésicas com medicações que o reclamante utilizou no tratamento de uma malária na vigência do seu contrato de trabalho. Então, afirmações médicas sem qualquer prova. A prova que consta nos autos é prova do dano sofrido pelo reclamante. Isso está provado, tem fotos, tem exames médicos e relatórios das sequelas advindas do choque anafilático. Porém, o choque anafilático pode ter sido causado por qualquer outro motivo, pode ter sido uma omissão ou negligência do próprio reclamante na entrevista pré-anestésica, pode ter sido uma omissão ou negligência ou imprudência do médico anestesiologista, e não há qualquer prova, muito menos prova inequívoca, que induza a verossimilhança nos autos de que o choque anafilático, que foi o causador do dano ao reclamante, se deu por conta de qualquer ato praticado pela reclamada, hora recorrente. Então, não há prova inequívoca nos autos de nexo causal de qualquer ato praticado pela reclamada, muito menos ilícito, com o dano sofrido pelo reclamante. Pelo que espero e confio, seja o presente recurso provido para conceder a segurança pleiteada e cassar a decisão liminar que determinou a reintegração do reclamante e manutenção do plano de saúde. Muito obrigado. Bueno, obrigado, Vossa Excelência. Ministra Maria Helena. Bom, em primeiro lugar, nós estamos em sede de exame de antecipação de tutela. Um fato é
admitido da tribuna, que foi: a dispensa aconteceu em 23 de junho de 2014 e que o acidente, digamos assim, o que teria causado os danos, é 9 de julho de 2014, quando ainda estava em curso o próprio aviso prévio. E eu vejo que não haveria outra forma de reparação. Quando nós examinamos a própria questão do deferimento da antecipação em tutela ou não, o que o juiz leva em conta é o dano maior, o dano que vai ser possível ou não de reparação. No caso aqui, eu não tenho dúvida, se não se estabelecer a reintegração visando a manter o processo vigente, o dano muito maior sofrido e irreparável, no caso, seria do trabalhador, na hipótese. A própria questão da existência ou não de concausa, que é negado na tribuna, é matéria, no meu ponto de vista, a ser examinado com profundidade no decorrer da reclamatória trabalhista do processo principal. Enfim, eu mantenho meu voto, até com mais convicção ainda, até pelos dados que são reconhecidos da própria tribuna, que é caso de negar provimento. Muito bem. Mantenho o voto. Eu pergunto se há divergência. Alguma divergência? Algum destaque? Não havendo, eu proclamo o resultado dos termos de voto da relatora, consignando a presença do Dr. Guilherme dos Santos na tribuna. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 10.048, dígito 20, de 2013, em que são partes Ministério Público do Trabalho da 8ª Região e outros, e Marcelo Marcelino de Souza e outro. Com a palavra o ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, trata-se de recurso ordinário, recursos ordinários opostos à decisão do TRT da 8ª Região, que julgou improcedente a ação rescisória. Antes de passar a minha proposta, eu faço breve relatório do que se coloca no processo. Na ação rescisória, movida pelo Ministério Público do Trabalho da 8ª Região, se denunciou colusão e razão para invalidar transação. Afirma a petição inicial que diversas reclamações trabalhistas patrocinadas pelos réus André Luiz da Silveira e Elison José Ferreira de Andrade haveria irregularidades diante de colusão possível, segundo se afirma, com o preposto ou com o preposto e a empresa reclamada em vários processos, inclusive nesse que é objeto da ação rescisória. O Tribunal Regional do Trabalho instalou uma comissão de investigação a partir de denúncia feita em blog na internet e pesquisando 89 processos patrocinados pelos advogados em questão, apurou o seguinte, que em 16 processos foi colhido o depoimento do reclamante e realizado o exame grafotécnico. Em 6 processos, mediante contato telefônico, os reclamantes confirmaram à comissão o ajuizamento da ação e o recebimento do valor do acordo. Em 8 processos, foram contactados os reclamantes por telefone e estes informaram não terem autorizado o ajuizamento da reclamatória, não tendo otorgado poderes aos advogados. Em 56 processos, não foram encontrados os reclamantes. Em 3 processos, não foram encontrados indícios de irregularidades. O Tribunal Regional do Trabalho julgou improcedente a ação rescisória, porque, especialmente em relação ao trabalhador envolvido no processo matriz, Marcelo Marcelino de Souza, não houve evidência clara de que não houvesse autorizado o ajuizamento da reclamatória. Com relação a esse trabalhador, houve apenas um contato telefônico e afirma o regional que nesse contato telefônico não havia certeza sequer de que o próprio trabalhador seria o interlocutor de quem o contactou. Não se questiona, obviamente, a fé pública de quem afirmou o que ouviu ao telefone, mas não há evidências de quem estivesse ao telefone fosse o próprio senhor Marcelo Marcelino de Souza. Também não houve evidências de que o trabalhador ou a pessoa ouvida fosse informada da razão pela qual era contactada. E ainda afirmou o regional que, em outras hipóteses, os trabalhadores foram ouvidos diretamente
e identificados com precisão, inclusive alguns que não portavam documentos de identificação foram instados a retornar para a sua oitiva. E assim o regional julgou improcedente a ação rescisória, afastando as alegações de colusão e de fundamento que levasse à invalidação da transação celebrada no processo matriz. O processo matriz objetiva apenas um acordo. No recurso ordinário dos réus, André Luiz da Silveira Marques e Elison José Ferreira de Andrade, o que se maneja é a ilegitimidade passiva. Com todas as vênias da decisão regional, de fato, essa ilegitimidade se adianta porque não há interesse jurídico suficiente à formação do litisconsórcio passivo na hipótese. Não há evidências de dependência ou prejudicialidade jurídica que autorizassem o litisconsórcio. A relação havida entre os advogados e o trabalhador é de natureza civil e extrapola aquela que foi travada entre trabalhador e empresa e que levou à conciliação que se pretende desfazer. Eu trago precedentes dessa subseção, relatado por mim mesmo no final do ano passado, em igual senda, e por isso, reconhecendo a legitimidade passiva ad causa, eu proponho que se extinga o processo sem resolução de mérito em relação aos réus André Luiz da Silveira Marques e Elison José Ferreira de Andrade. Os recorrentes ainda afirmam a ocorrência de assédio processual, que não vejo caracterizado na hipótese diante do manejo constitucional da ação. Neste aspecto, eu nego o provimento. O recurso ordinário do autor, Ministério Público do Trabalho da 8ª Região, que busca o reconhecimento de colusão e de fundamento suficiente à invalidação da transação. Pelas razões que declinei, também não diviso como regional evidentes dos vícios que pudessem desfazer a transação celebrada e ungida pela coisa julgada sob a ótica do Código de Processo Civil revogado. Por isso, senhor presidente, eu nego provimento ao recurso ordinário do Ministério Público. Eu voto. Nega provimento. Doutor Antônio Cândido, deseja sustentar? Com a procuração dos autos, só o registro da presença, senhor presidente. Procuração dos saudando autos. essa egrégia corte. Muito obrigado. O registro da presença. Deseja... Pois não, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, senhores ministros, senhores advogados, este é mais um dos casos que se verificou na 8ª Região com relação à fraude, utilizando-se, pois, de reclamantes ou de pessoas que já foram vinculadas à empresa então reclamada, para com ela produzir fraudulento acordo, conciliação, cujo destino, né, em termos de fidúcia, em termos de financeiros, não se tem notícia de terem chegado às mãos desses nominados reclamantes. E a questão aqui da prova, que entendeu o Tribunal Regional não está devidamente demonstrada, me parece, salvo melhor juízo, equívoco da Corte Regional, porquanto ela mesma, em instrução probatória, determinou a abertura de sindicância, determinou também, designou servidores do próprio tribunal para que ouvissem o reclamante e dele obtivesse a informação se havia ou não autorizado o ingresso da ação, o que foi negado pelo reclamante ouvido. Parece-me, nesse sentido, que a prova não escapa ao arcabouço de utilidade importante dentro desse processo. Penso até que não, até mesmo pela evidência de já de haver outros processos envolvendo os mesmos advogados que
fraudulentamente, utilizaram-se indevidamente da máquina judiciária, utilizaram-se da Justiça do Trabalho para obter vantagens que não se tem notícia de qual efetivamente o destino, que não foi efetivamente o dos reclamantes nominados na ação. Com relação à ilegitimidade passiva ad causam, aqui também se está falando que não há reclamante autorizando o ingresso de ações e a efetivação de acordos derivados dessas ações. Se pode dizer que tenham que ser eles a responder o processo, mas que os advogados que se serviram de tal medida, penso sejam realmente, tenham que ser transportados ou considerados à condição até mesmo de parte, porque ali a colusão, ou nem a colusão, mas a fraude mesmo, bastante evidenciada, os torna efetivamente titulares desta responsabilidade que, aos olhos do Ministério Público, tem que ser efetivamente resolvida. Não tem outra solução dentro da Justiça do Trabalho, ou melhor, do processo do trabalho, que não seja da ação rescisória nesses casos, porque já há uma sentença ou um despacho homologatório de conciliação nos autos e valendo como coisa julgada, e que por essa razão só pode ser desconstituída via a ação rescisória. Nós já oferecemos também aos senhores ministros o memorial, fazendo um resumo dessa demanda, e considerando tudo isso, senhor ministro, para ser mais até resumida, outras tantas argumentos teria eu a trazer, mas eu, em suma, proponho e espero que seja afastada a arguição de ilegitimidade passiva ad causam, arguida pela parte contrária, e com relação ao mérito, com relação ao processo, ao recurso do Ministério Público, seja dado provimento para que se resolva a questão tão relevante que não só vislumbra a questão de interesses particulares escusos, com até mesmo a utilização indevida, injusta e abusiva da Justiça do Trabalho. Ministro Bresciani. Presidente, com relação à questão relativa aos advogados, a própria lei soluciona a controvérsia que se coloca. No que diz respeito à colusão, seria necessário que houvesse ajuste entre as partes, trabalhador e empresa, para se chegar ao resultado que se pretende antijurídico. E, obviamente, essa não seria a hipótese dos autos, porque a tese da inicial é no sentido de que o trabalhador possivelmente teria sido ludibriado nesta situação. Ocorre que, em 89 processos investigados pelo Tribunal Regional do Trabalho, em apenas 33 se chegou a algum resultado pelo contato com os próprios trabalhadores. Em muitos desses 33, os trabalhadores afirmaram que outorgaram procuração e receberam os valores pertinentes, portanto, afastado aqui o vício de consentimento. No que diz respeito ao trabalhador envolvido no processo matriz, e a situação tem que ser examinada à luz desse próprio trabalhador, eu não posso me servir aqui de indícios relativos ou inseridos em outros processos, o fato é que houve apenas um contato telefônico no qual o trabalhador sequer consentiu em fornecer seu próprio endereço. Então, não há certeza de que a pessoa ouvida, segundo diz o regional, fosse de fato o trabalhador. Por isso, senhor presidente, senhoras ministras e ministros, eu não vejo como invalidar, como quebrar a coisa julgada sob argumentos ou sob indícios tão fracos. Eu mantenho meu voto. Muito bem. Eu pergunto se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado. Senhor presidente, Pois não, gostaria ministra de pedir vistas regimentais deste processo. Vista regimental? Então, eu proclamo... Proferir meu voto, porque é uma matéria bastante... Pois não. Eu proclamo que complexo. O julgamento foi suspenso em virtude do pedido de vista regimental da ministra Maria Helena Malma.
Próximo. Relatora excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma, processo EDRO 10.018, dígito 80, de 2014, em que são partes Banco Bradesco S.A. e Vilma Lira da Silva e outro. Com a palavra a ministra Maria Helena. Bom, esse aqui trata-se de processo, trata-se de embargos de declaração. Eu estou conhecendo e estou acrescentando fundamentos. Quando nós julgamos esse processo, ainda recordo que o ministro Vieira de Mello ainda ponderou que o meu voto fazia apenas a avaliação da jurisprudência interna do Tribunal Superior do Trabalho, sem adentrar no exame da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Eu fiz a alteração e incluí a decisão do Supremo, só que foi publicado a versão anterior, e a versão nova não... Problemas de, como se diz, problemas técnicos. Por essa razão aqui, então, no caso, eu estou enfrentando os embargos de declaração exatamente para acrescentar fundamentos. Basicamente, o que diz a parte embargante, que estaria sendo discutido, haveria a impossibilidade de postular direito alheio em nome próprio, pretendendo, assim, afastar a posição, a jurisprudência do Supremo, que reconhece, sim, a legitimidade dos sucessores do empregado de postularem os efeitos decorrentes de dano. Então, eu entendo aqui que, no caso, nós estamos deferindo, entendendo que se trata de que os sucessores estão fazendo a defesa em nome próprio, de direito próprio, e não estou acolhendo, assim, a tese que é trazida nos embargos de declaração. Então, eu estou acrescentando fundamentos para trazer a posição do Supremo. Muito bem. Como o embargo de declaração não desafia a sustentação, eu pergunto se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado dos termos do voto do relator. Eu gostaria de avisar o doutor Antônio Cândido de Brito que o seu processo retornará na sessão subsequente, porque trata-se de uma vista regimental e, pelo novo Código de Processo, a vista será trazida já na sessão subsequente. Viu? É um prazer. Salvo se a relatora pedir para continuar com a vista por mais uma vez. É um prazer, doutor Antônio. Relatora excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma, processo ED-AIRO 10.089, dígito 82, de 2014, em que são partes Instituto Amazônia e Patrícia Clara Gomes da Silva e outros. Com a palavra, a ministra Maria Helena. Aqui também se trata de embargos de declaração em que a embargante, na verdade, ela quer que se examine as razões do recurso. Só que não se chegou a examinar porque nós examinamos em relação à deserção. E por que não se deferiu, não foi deferido a assistência judiciária gratuita? Então, o que eu mantenho, eu conheço os embargos, mas os rejeito porque entendo que não há omissão no julgado. Nós não chegamos a examinar o próprio mérito que ela pretende porque nós entendemos que era deserto. Entendemos pela deserção. E não deferimos a assistência judiciária gratuita prevista na Lei 1060, que ela pretendia. Muito bem. Eu pergunto se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado dos termos do voto da relatora. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo AIRO 14, dígito 04, de 2015, em que são partes RD Administração de Imóveis e Imóveis LTDA e Salésio da Silva. Com a palavra o ministro Douglas Alencar Rodrigues. Pois não, senhor presidente. Trata-se de agravo de instrumento em recurso ordinário. No âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, o desembargador relator para o qual distribuída a ação rescisória
proferiu decisão monocrática determinando ao autor que complementasse o valor do depósito prévio. E, curiosamente, a parte autora agravou contra essa decisão monocrática e a Corte Regional ratificou a decisão, determinando que a complementação do depósito fosse efetivada. Cuida-se, como sabemos, de nítida decisão interlocutória que, no âmbito do processo do trabalho, é irrecorrível de imediato, em regra, ressalvadas as exceções da súmula 214 e ainda aquela hipótese singular do recurso de revisão da Lei 5584 de 1970. Mas o autor, inconformado com a decisão do regional, que confirmou a decisão monocrática que ordenara a complementação do depósito recursal, depósito prévio para a propositura da presente ação rescisória, interpôs o autor recurso de revista a esta Corte. E com a máxima vênia, o recurso de revista não foi admitido ainda no juízo originário, juízo inicial de admissibilidade, em face da natureza interlocutória da decisão. Ocorre que, como nós sabemos, o recurso de revista tem destinação, finalidade, pressupostos distintos daqueles que inspiram o recurso ordinário que é dirigido a esta subseção por ocasião das decisões ou contra as decisões proferidas em ações rescisórias. A parte recorrente, ora agravante, invocou inclusive expressamente o artigo 896, alíneas A e C da CLT, o que confirma tratar-se, data máxima vênia, de um erro grosseiro, segundo a doutrina, que sequer autoriza a adoção daquela regra de salvamento, de aproveitamento, que é a regra ou princípio da fungibilidade. Meu voto, senhor presidente, senhoras e senhores ministros, após remarcar essas circunstâncias, eu estou votando pelo desprovimento do agravo de instrumento. E o faço, inclusive, me louvando na orientação jurisprudencial 152 desta Corte e, evidentemente, reafirmando que é manifestamente incabível recurso de revista contra acórdão proferido pelo regional que examina a questão em sede interlocutória. Em síntese, é esse o voto, senhor presidente. Muito bem. Conhece e nega provimento ao agravo de instrumento. Eu pergunto se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Relator excelentíssimo senhor ministro Vieira de Mello Filho, processo RO 10.627, dígito 60 de 2013. Pois não, ministro Douglas. Presidente, senhoras e senhores ministros, a matéria debatida no caso concreto diz respeito ao cabimento do mandado de segurança impetrado contra decisão proferida pelo juízo da execução, que determinou a suspensão, ou melhor, a anulação, revogou a decisão que proferira e na qual ordenara a expedição da carta de adjudicação do imóvel que fora expropriado. A parte, então, impetrou o presente mandado de segurança e o debate, então, se instala acerca do cabimento do mandado de segurança. Eu tenho chamado a atenção para essa questão, na medida em que a previsão da CLT acerca do cabimento do recurso de agravo de petição é extremamente genérica e suscita uma série de questionamentos. Diz o artigo 897 da CLT que o agravo de petição seria o recurso cabível contra as decisões proferidas nas execuções. E essa disposição, ela tem sido interpretada pelo menos de 3 formas distintas. Uma primeira que admite a interposição do agravo contra qualquer decisão proferida em fase de cumprimento da sentença, é a posição do professor Amaury Mascara Nascimento, que era por ele defendida, já faleceu. Uma segunda corrente que admite apenas o agravo contra decisões proferidas em embargos à execução, embargos à penhora, embargos à arrematação, embargos de terceiro, e uma corrente intermediária que considera a eficácia preclusiva da decisão questionada como elemento definidor do cabimento ou não do agravo de petição. Nós temos observado que há regionais que admitem amplamente o agravo de petição e outros que não o admitem.
O eminente relator se louva nessa corrente mais ampla para afirmar que o agravo de petição seria o recurso adequado para atacar essa decisão, que sem dúvida alguma tem natureza interlocutória, e eu fico com muito receio de nós consagrarmos essa tese em face da polêmica doutrinária e jurisprudencial que se instala a respeito da questão. A questão de fundo debatida diz respeito à existência de embargos de terceiro pendentes de exame, que obviamente podem levar à própria exclusão do responsável do polo passivo da execução e, por conseguinte, implicar como efeito acessório a própria desconstituição dos atos de expropriação, de afetação patrimonial e expropriação de bens a ele pertencentes. A rigor, e data vênia, salvo melhor juízo, seria, em minha visão, mais adequado ou menos arriscado negar provimento ao recurso ordinário, mas examinando o mérito da pretensão deduzida e reconhecendo que não há direito líquido e certo à suspensão ou à revogação dessa anulação, revogação dessa decisão judicial que ordenara a expedição da carta de adjudicação do imóvel, porque há embargos de terceiro pendentes. Enquanto não resolvida a questão relativa à responsabilidade patrimonial dessa pessoa, desse recorrente que se afirma terceiro, não se poderia, obviamente, legitimar atos de expropriação de seu patrimônio. Então, essa questão que chama a atenção, presidente, para que nós definamos, em face dessa dúvida jurisprudencial e doutrinária, se o agravo de petição vai ser objeto de ampla admissão ou, diferentemente, se vamos assumir uma postura mais restritiva ou mesmo aquela intermediária. Recentemente, este tribunal editou a Instrução Normativa 39 e parece ter abraçado, naquilo que diz com as decisões proferidas nos incidentes de desconsideração de pessoa jurídica, essa corrente mais ampla, admitindo o agravo de petição contra a decisão que resolve o IDPJ, esse incidente de desconsideração de pessoa jurídica. Mas me parece que é uma questão processual relevante e, em face da função que este tribunal desempenha de uniformizar a jurisprudência, de orientar os regionais e também os jurisdicionados, este talvez seja um caso emblemático para que nós possamos definir a orientação acerca do objeto real do agravo de petição na esfera trabalhista. São considerações, presidente, para debate e reflexão dos colegas. Bueno, ministro Vieira de Mello. Senhor presidente, a intervenção do ministro Douglas é sempre relevante, dada a sua inteligência, a sua pertinência no exame dessas questões que são submetidas à sessão. O que me parece, e eu peço vênia a Sua Excelência para manter o meu voto, é que o voto trazido ao exame do colegiado, ele reflete a jurisprudência que vem sendo sedimentada nessa sessão, nessa subseção. No caso, nós temos uma ação de embargo de terceiro, ou seja, é uma ação de conhecimento, é um incidente de execução na esfera processual trabalhista. Porém, estes embargos de terceiro sujeitam-se necessariamente ao agravo de petição, porque é exame em primeiro grau de matéria cognoscível relativamente ao ingresso daquele que não fez parte no título judicial, impugnado mediante recurso. Não há dúvida que, nesses casos, caiba o agravo de petição. A meu juízo, não há dúvida. Embora seja relevante a discussão do ministro Douglas, quando eu tenho um incidente no processo do trabalho posterior aos atos de constrição e, possivelmente, próximos aos atos de alienação, que seria embargos à arrematação ou embargos à adjudicação, etc. Nesses casos, há dúvida quanto à pertinência ou não do agravo de petição, embora eu entenda que eles sejam cabíveis. E se entender que não são cabíveis, aí sim, não havendo recurso, mas haveria um indeferimento, caberia o mandado de segurança. Minha preocupação é alargarmos o espectro do mandado de segurança na execução, subtraindo o juízo natural da execução e do juízo ascendente dele respectivo, que seria o próprio tribunal, das matérias de fato e de direito, trazendo para o exame de um writ, ou seja, de um remédio constitucional que exige uma prova pré-constituída e que nos afasta de todo o contexto da execução que se está em tramitação. Eu peço vênia a Sua Excelência por esse fundamento, porque são embargos de terceiro, decididos, tanto que na decisão de origem se diz que havia determinada a expedição de carta de adjudicação do imóvel alienado
e que se aguardasse o trânsito em julgado. Ou seja, o mandado de segurança vem como sucedâneo, porque se aguardasse, poderia entrar como poderia não entrar. Mas, a meu juízo, não deveríamos alargar. Quanto à questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica, é preciso trabalhar com um outro foco. É uma outra questão. Nós não tínhamos a regulamentação da desconsideração da personalidade jurídica. Embora nós tivéssemos uma construção material no direito civil e no direito do consumidor, nós não tínhamos um instrumento processual que viabilizasse a desconsideração. Aí veio o Código. E quando o Código assim o fez, ele expressamente ressalvou que, nestes casos de desconsideração, ainda que ele adotasse a técnica que as interlocutórias não são recorríveis, salvo nos casos expressos no próprio Código, ele diz que, no caso do incidente, seria cabível o agravo. E por isso que nós, da Instrução Normativa 39, o admitimos. Então, em face desses aspectos, eu peço vênia para manter a decisão que impede que o mandado de segurança, nessas circunstâncias, seja o sucedâneo do verdadeiro agravo de petição contra a decisão em embargo de terceiro. Muito bem. Então, aberta a divergência, eu passo a tomar votos. Ministra Maria Helena. Eu que voto. Desculpe, ministra Maria Helena. Vossa Excelência vota mais adiante. Agora o ministro Bresciani. É o ministro Bresciani, Alberto Bresciani. Senhor presidente, senhoras ministras e ministros, o ministro Vieira de Mello, as reflexões do ministro Douglas sempre são importantes, características de sua excelência, provocar a reflexão. Mas realmente nessas hipóteses envolvendo cabimento ou não de agravo de petição no âmbito do processo do trabalho, que é a situação que sabemos em que a própria doutrina e a jurisprudência oscilam, a subseção tem sido cautelosa e tem admitido o mandado de segurança naquelas hipóteses em que há teratologia ou então em que, mesmo sendo indiscutível o cabimento do agravo de petição, o manejo do recurso não será suficiente a ultrapassar a ilegalidade do ato atacado, né? Na situação dos autos, como também colocou o ministro Vieira de Mello, me parece que o cabimento do agravo de petição seria indiscutível pela definitividade que o despacho criou para a parte prejudicada. Me parece que esse não seria, com todas as vênias do ministro Douglas, o melhor caso para se fazer ou se imprimir alguma evolução à jurisprudência já fixada. Por isso, eu vou pedir todas as vênias da Sua Excelência para acompanhar o eminente relator. Acompanho o relator. Ministra Delaide. Senhor presidente, por esses mesmos fundamentos do voto que o ministro Alberto Bresciani acaba de proferir, e considerando, inclusive, os precedentes desta SDI 2 na mesma linha, eu vou pedir vênia à divergência do ministro Douglas e acompanhar o voto do relator. Acompanho o relator. Ministra Maria Helena. Questão assim sempre tormentosa nos regionais, quando se examina a questão dos limites do mandado de segurança, em especial para não torná-lo sucedâneo de um recurso ordinário ou mesmo sucedâneo num agravo de petição, e a questão fica muito mais complexa considerando a interpretação das normas de execução. Eu, no caso, sempre entendi que se teria que ter... A via deveria ser muito estreita em relação ao mandado de segurança. Essa, salvo equívoco meu, é a interpretação que o relator dá. E aí eu vou divergir com o ministro Douglas, da posição do ministro Douglas, que na verdade, defende uma visão mais ampliativa. E é uma questão que preocupa bastante, porque a execução já é tormentosa, e ela é demorada, e se nós abrirmos demais essa interpretação, vai ficar ainda mais prolongada. Então, por motivos também de política judiciária, eu vou acompanhar o relatório. Acompanho o relator. Senhor presidente, só um breve esclarecimento, talvez, que, na verdade, me lembro
de acordos do ministro Bresciani lá na 10ª região, que sempre foram grandes lições para mim, em que Sua Excelência exigia ou consagrava a tese da necessidade de que nós interpretássemos o 897 da CLT com o 893, parágrafo 1º da CLT, porque aí as interlocutórias não poderiam ser alvos de ataque recursal imediato, sob pena de, em execução, já na fase de satisfação da coisa julgada, no instante em que o credor busca receber os seus créditos, nós criássemos ali uma série de incidentes que protraíssem a conclusão final da disputa. A tese que eu estou preconizando nesse instante é exatamente a oposta, é não admitir o agravo de petição contra as decisões interlocutórias. E considerando que, no caso concreto, haveria um nexo de prejudicialidade entre a decisão a ser proferida nos embargos de terceiro e a decisão proferida no curso da execução, revogando a expedição da carta de adjudicação, impediria esse debate no agravo de petição. Em síntese, foi isso, senhor presidente. Muito bem. Resta-me votar por todos os argumentos já levantados pelo relator, pelo ministro Bresciani e todos que o acompanharam, e em respeito à jurisprudência trazida no voto do ministro Vieira de Mello Filho, eu também vou acompanhá-lo, pedindo a máxima vênia ao ministro Douglas Alencar Rodrigues. E proclamo que, por maioria, decidiu-se nos termos do voto do relator, vencido o ministro Douglas Alencar Rodrigues. Assim se decide. Retorno de vista regimental concedido à excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 219, dígito 06 de 2012, em que é relator, excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani. Ministra Adelaide, me parece que Vossa Excelência pretende prorrogar a vista, é isso? Sim, senhor presidente. Prorrogar para trazer na próxima sessão. São Bueno. 3 pedidos de prorrogação de vista regimental que eu fiz. Vossa Excelência tem 3 pedidos de prorrogação? De prorrogação de vista Então podemos regimentais para a apregoar os próxima 3 sessão. em conjunto, já que o resultado é o mesmo. Retorno de vista regimental concedido à excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 20.028, dígito 31 de 2015, e o processo RO 101.200, dígito 96 de 2009. Então, trata-se de 3 vistas regimentais que a ministra Vistora pede prorrogação para a próxima sessão. Assim se decide a unanimidade. Tem mais alguma? Então vamos apregoar. Vossa Excelência trouxe a vista, não é, ministro Douglas? Senhor presidente, eu acho que ela veio de ofício. Foi, né? Então, ótimo. Ela veio sozinha. Vamos apregoá-la. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo EDRO 6.129, dígito 28 de 2013, em que é relatora a excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, que votou no sentido de conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, dar-lhes provimento para, sanando a omissão constatada, conceder-lhes efeito modificativo, a fim de decretar a extinção do processo da ação rescisória com resolução do mérito, nos termos do artigo 269-4 do CPC. Muito bem. Mas, ministro Douglas, se Vossa Excelência não provocar, ela não vem. Vossa Excelência tem que disponibilizá-la. Então, com a palavra, o ministro Douglas Alencar Rodrigues, que é o vistor. Senhor presidente, parece que a eminente relatora pede a palavra pela ordem. Não, Vossa Excelência tem precedência, inclusive, é só ponderar como nós, essa discussão sobre um precedente, né, e já aquele processo anterior que ficou para uma sessão plena, eu imagino, mas a precedência é do vistor. Na verdade, de fato tem razão, Sua Excelência, mas há um outro elemento que existem vistas regimentais, acho que são 2 casos que eu sou relator, a matéria é idêntica, e da mesma forma parece que nós estamos aqui assumindo uma posição diferente, pelo menos é a proposta que faço ou que fiz, daquelas já consagradas no âmbito da subseção. E o ministro Renato, salvo engano, havia pedido vista regimental.
Por isso que eu pedi vista regimental neste caso, para que fossem julgados conjuntamente. Certo. Talvez fosse interessante adiar já para o dia 10 de maio. Não sei se o Ou ministro para a Renato próxima estará. sessão, porque Quando o o ministro ministro Renato Renato estará aqui. trouxer as vistas regimentais, são 2, salvo engano, de que sou relator. Mas não Podemos seria adiar, então, conveniente para o julgar dia hoje. 10, não tem problema. Não, quando for conveniente, a depender da presença do ministro Renato. O ministro Renato com certeza estará aqui na próxima sessão. Mas vamos aguardar a confirmação ou não da presença do ministro Renato e traremos então essa vista quando Sua Excelência estiver na sessão. Talvez fosse interessante que a secretaria observasse a inclusão em pauta dos outros casos para que esse viesse também conjuntamente. Sim. Muito bem. Então o processo foi apregoado, né? O processo apregoado fica adiado a pedido do ministro Vistor. Não havendo mais processos em condições de julgamento, agradecendo a todos que participaram dessa sessão, senhores ministros e ministras, funcionários da Secretaria da Subseção 2, pessoal da Jurisprudência e da Taquigrafia, os senhores advogados, eu declaro encerrada a sessão.